E aí, galera, eu sou o Jonathan. Hi guys, eu sou o Diego. Esse é mais um episódio do Versão Estendida Podcast, seu podcast para conversar sobre cultura nerd, livros, filmes, séries, animes, jogos, aquilo que tiver na roda de conversa na vez. E hoje vamos fazer um episódio muito diferente do que temos feito até aqui. Normalmente a gente tem pego um assunto, falado nossa opinião, feito comparações, levantado questionamentos, mas hoje vamos levantar questionamentos de uma maneira diferente. Vamos fazer um quiz. Só ia dizer que eu fui coagido, que eu não necessariamente concordo com 100% o que vai acontecer. Como estamos os dois de comum acordo, nós iremos fazer um quiz onde pegamos assuntos de interesse um do outro e elaboramos algumas questões. A intenção, obviamente, é ver quem acerta mais e no final nós teremos uma prenda para o perdedor. Se você é um jovenzinho que não sabe o que é prenda, nós teremos uma consequência para aquele que acertou menos questões. Como nós elaboramos isso? Eu mandei para o Diego uma lista de assuntos que poderiam ser falados, então dividimos em livros, filmes e etc. Vocês vão ver. Dividimos em 4 blocos com 2 perguntas cada um. E cada pergunta terá 4 alternativas para também facilitar, até porque o Diego já é um idoso, né? A gente não pode contar muito com a memória dele, então tem que facilitar um pouquinho para quem tem mais idade. Não sei se vai dar para ouvir, mas meus olhos reviraram daqui. Na verdade, gente, eu vou ser bem sincero aqui. Eu que tenho problemas de memória, eu não consigo lembrar. Às vezes, pegar o meu livro favorito da vida e você me fizer uma pergunta, talvez eu não saiba responder. Principalmente quando se trata de séries de livros, série de filmes, né, as sagas. Eu acho, na minha cabeça eu acho que algo aconteceu no filme 1, mas aconteceu no filme 3. Eu faço uma pequena confusão. Então, de antemão, eu já estou aqui assumindo uma possível derrota se eu depender só da minha memória. Mas vamos ver, né? Como a gente vai fazer? Baseado numa questão aqui de humildade, de sentimento de empatia, no amor ao próximo, o Diego vai deixar com que eu comece. Então ele vai fazer a primeira pergunta e aí vamos ver se eu já começo ganhando ou vou confirmar as minhas suspeitas e começar perdendo. Então, para a gente começar, o nosso primeiro bloco tem como tópico principal filmes. A primeira pergunta para o Jonathan é sobre Vingadores Era de Ultron. Como nós falamos no nosso último final do nosso último podcast, o fim de semana de Ultron. Nossa, quem diria que eu gosto desse filme? Nunca suspeitamos. Ninguém poderia imaginar que depois de a gente falar por 40 minutos do filme, ele seria um dos tópicos. Vamos lá, Jonathan. No laboratório da equipe, o berço é utilizado como parte crucial do processo de criação do Visão. Mas qual é a principal função dessa tecnologia avançada, segundo a doutora Cho? A. Criar réplicas celulares com base em amostras genéticas para a clonagem total. B. Reprogramar o DNA alienígena utilizando radiação gama. Letra C. Estimular a regeneração tecidual e recompor matéria a partir de impressões moleculares. Ou letra D. Reconstruir tecidos a partir de partes metálicas e cibernéticas em um processo de fusão sintética. Você colocou umas opções aí bem complicadinhas e na minha percepção. Ah, pode repetir para mim a letra A? Posso. Letra A diz: criar réplicas celulares com base em amostras genéticas para a clonagem total. Estou em dúvida. Repete a letra C. Estimular a regeneração tecidual e recompor matéria a partir de impressões moleculares. Você me pegou, porque eu sei que é para regenerar tecido, porque eles fazem isso com o Gavião Arqueiro no começo do filme. Eu vou chutar a letra A. Vai de A, então? É. Então, é com grande satisfação que eu digo que você precisa começar a ir mais nos seus instintos. Era de fato a letra C. Ai, poxa Justamente porque é o que vida. eles fazem com o gavião. O berço ele é modificado depois dessa parte para atender a necessidade do Ultron. Mas o projeto original dele é reconstruir tecido. Tanto que ela pega e fala isso pro gavião, né? Ela fala que, quando ele fala assim, que ele vai ser feito de plástico, né? Ele vai ser feito de matéria sintética, ela fala, não, você vai ser feito de você mesmo. Por quê? Porque o berço pega as moléculas, né? Aprende as moléculas e reproduz as próprias moléculas. Ele reconstrói tecido a partir das moléculas do próprio indivíduo. Em minha defesa,
toda essa explicação é muito bem feita através de uma situação com o Gavião Arqueiro. Logo, quando o meu HD vai ficando cheio, o meu cérebro precisa excluir informações. Então, claramente, ele escolheu excluir informações onde o Gavião Arqueiro é o personagem principal. Então, realmente aí me faltou essa memória, tá? Para o Diego, a primeira pergunta é sobre O Último Samurai. Filme que meu pai gosta muito, nosso famigerado Tom Cruise, maravilhoso. Talvez o único filme do Tom Cruise que eu realmente goste, né? Porque eu gosto de Top Gun, mas eu gosto de Top Gun mais por conta da atmosfera. O Último Samurai é o único filme que eu acho que o Tom Cruise realmente atua. Então, infelizmente, o Diego acabou de perder 75 pontos, né, depois dessa declaração. Automaticamente ele está desclassificado dessa competição, Ai, ai. Fãs de emitindo Missão opiniões. Impossível é uma praga, né, cara? Eu nem falei Missão Impossível, você tem Minority Report no currículo. Não, 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 não. Mas aí não atua Infelizmente. também, né? Atua, Oi? atua. Não tá Atua, atuando, atuando. Não tá tá com aquela atuando. cara dele de Tom Cruise de sempre, né? Não, não. Essa cara aí, ele tá no Último Samurai. Enfim, ó. Não, não tá. Aproveite que você ainda pode lutar para ficar em segundo lugar. Depois dessa Hum. sua declaração aí, vamos lá. A questão é: qual o nome do líder samurai que se torna amigo do personagem do famigerado Tom Cruise em O Último Samurai? Letra A, Hiroshi Takeda. Letra B, Masaki Ken. Letra C, Katsumoto. Ou letra D, Ishida Noboru. Katsumoto Moritsugu. Você está acrescentando um nome na opção, é isso mesmo? Só para É eu porque saber. tá faltando o nome dele, né? Katsumoto é o sobrenome. Ok. Então, com esse adendo de informação, vou ter que te dizer que você acertou. É, essa foi tranquila. Katsumoto é um dos personagens principais, então não tem como esquecer o nome dele, né? Infelizmente, Bom, ele divide ali o protagonismo com o Tom Cruise e foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, o Ken Watanabe, por esse papel. E eu gosto bastante do Ken Watanabe, inclusive. O segundo filme, eu confesso que eu fui um pouco maquiavélico e eu tive que pesquisar alguma coisa, porque é um filme que eu não sou tão fã assim, o Jonathan é, e nesse caso eu faz muito tempo que eu não assisto o filme. Então eu tive que procurar alguma coisa, então se a pergunta estiver difícil, culpa é o Google, ok? No segundo filme da franquia X-Men, William Stryker utiliza um composto químico para controlar mutantes. Qual é o nome da substância que ele injeta em seus alvos? Letra A, Alkaloid X. Letra B, Neuralserum 133. Letra C, soro de controle genético. Ou letra D, fluido 13. Eu assisti esse filme recentemente, e aí se eu errar vai ser mais vergonhoso ainda. E eu não me lembro de um nome oficial para esse fluido. Eu me lembro do contexto, né? O desgraçado usa o próprio filho, e aí ele extrai do genes do filho dele esse fluido. Ele é um mutante muito poderoso, né? Então ele consegue utilizar para controlar a mente de outros mutantes. Você pode repetir para mim as opções? Que agora isso me pegou legal, porque eu não lembro do nome. Vou te dar uma dica então, porque pelo que eu pesquisei, ele não verbaliza o nome do fluido, né? Hum. Da composição química. Aparece escrito nos arquivos dele, Ah, entende? tá. Por quê? Porque pra gente na dublagem perdeu um pouco disso. E aí na legenda, quando passa aqui de documentos, aparece escrito, entende? Ok. Então seria Alkaloid X, né? A letra A. B. Neural Serum 133. C. Soro de controle genético. E D. Fluido 13. Uma segunda dica é uma das opções com número, para facilitar, porque não é verbalizado no filme, ok? Porque tem a ver com a Tá. cobaia necessária para fazer o soro. Assim, eu tô tendencioso ao 13, né? Uhum, Tendencioso ao 13. O outro é 133. exato. Hum.
Eu posso estar de novo errando por contrariar os meus instintos, mas eu vou no que tem o 133. Então, ao ir ao 133, mais uma vez você comete um erro de não confiar nos seus instintos. Ai, É a 13ª cobaia. A 10ª é o ah, Wolverine, tá. arma X. Ah, tá. A Em 10ª minha Wolverine. defesa, eu Hum. não lembro as coisas que são verbalizadas ao Gavião Arqueiro. Como que eu vou lembrar que na tela do computador aparece o nome do arquivo e tem lá o nome do ser que ele não fala durante o filme? Eu tô me sentindo um pouco prejudicado aqui nesse roteiro, hein? Olha só, em minha defesa, eu facilitei para você, tirei 2 opções, limitei 2 opções e ainda dei a dica que era o número da cobaia. Porra, a X-23 vai ser a 23. Não teve Não, 133 mutantes experimentados por esse cara. não, A mas é. X-23 é a 23. Não, eu tô me sentindo um pouco lesado aqui, tá? Eu vou Era entrar só com fazer uma análise recurso. básica dos mutantes que foram Não, experiência do não, não. Strike. Vou entrar com recurso aqui, tá? Posteriormente, você vai receber, tá? A documentação necessária aí por parte dos meus advogados, que eu vou entrar com recurso aí nessa questão. O segundo filme escolhido pelo Diego foi Lisbela e o Prisioneiro. Eu Uma escolha assisti muito esse filme. difícil, diga-se de passagem. Eu assisti esse filme, esse clássico do cinema brasileiro. Devo ter assistido um total de meia vez, porque eu nunca assisti ele inteiro do começo ao fim. Se a gente for juntar todas as vezes que eu vi partes dele, aí sim conta como uma parte inteira. Então eu também não tenho muitas lembranças para poder elaborar uma questão muito profunda. Então, contei com a ajuda do Google. Não peguei nada que apareça apenas escrito num papel jogado no chão no canto de uma cela, né? Fui mais brando aqui, mas vamos lá. Então, a questão é: qual dessas falas ficou marcada por ter sido utilizada pelo personagem Leléu? Letra A: é mentira, Terta? Letra B: é cada mergulho um flash? Letra C: mocinha, cuidado com o mundo lá fora? E letra D: sou um homem de palavra, mas vivo fugindo dela. Então, partindo da premissa de que eu amo esse filme e talvez eu saiba todas as falas desse filme, eu vou de letra D, embora eu não me recorde do trecho, do segmento, mas vivo fugindo dela dentro do filme. Eu me recordo da fala, sou um homem de palavra, inclusive ele fala isso mais de uma vez ao longo do filme, mas o mais vivo fugindo dela, eu não me recordo de uma parte específica. Como eu não me recordo de nenhuma fala desse livro, vamos combinar os conhecimentos do Google com os seus e dizer que você acertou. Então, a resposta seria letra D. Olha que vergonha, gente, que constrangimento. Como que eu pego para colocar uma coisa que eu gosto, um negócio que eu escolhi para ser para ser o assunto e eu não acerto nada. A Era de Ultron, a gente teve um episódio praticamente falando só dele e de Os Últimos Jedi. Falei um monte de coisa sobre esse filme, falei exatamente sobre o roteiro, sobre as coisas que acontecem e agora eu não lembro. X-Men 2, para mim, figura ali no topo dos melhores filmes de super-herói. Roteiro redondinho, efeitos maravilhosos que brilham até hoje. Que A invasão da Casa dentro- Branca do Noturno é absurda. Exatamente, clima tenso, vibezinha de terror suspense, misturada com herói. Tem cor, poucas, porque ainda na onda de tentar imitar Matrix, roupa de couro, né, slow motion e tudo mais. Porém, o filme tem cara de super-herói, tem uniforme brega, tem mansão, tem navezinha personalizada, tem frase de efeito, tem Ian McKellen fazendo o Magneto. Inclusive tem até a piada, que eu acho muito boa a piada dele fugindo da prisão lá, do cara falando, quando o cara vai lá falar com ele fala, tem uma coisa diferente em você, parece que você tá com um pouco mais de ferro no sangue. E aí ele. Exatamente. O único erro desse filme é ser X-Men, né? Mas aí é uma questão tua que você pode guardar pra você, né?
Aí já não compete ao filme, né? Compete a você. Você tá vendo problema nisso aí. Importante, uma parte importante. Quero ver se você vai deixar a sua risada, a sua gargalhada, igual você deixou a minha tosse morrendo uns episódios atrás. Só para deixar aqui o caso de justiça da situação. Que gargalhada. De você rindo sozinho da questão do Beru 2 aí minha, do Velho Prisioneiro. Mas não teve gargalhada nenhuma. Você que tá Ah, ouvindo a claro. gente aí em casa, você ouviu alguma gargalhada minha? Ridículo, cara. Como eu te odeio. Eu, hein? O nosso segundo bloco é sobre séries. Na série WandaVision, a realidade é moldada a partir das memórias e referências pessoais da Wanda. Qual episódio homenageia explicitamente o estilo de sitcom dos anos 90, como Malcolm in the Middle? Ok? Coloquei uma série aqui porque foi a primeira que apareceu no Google de sitcom dos anos 90, porque eu também não sou obrigado a saber sitcom dos anos 90. Episódio 4, We Interrupt This Program, né? Nós interrompemos este programa. Episódio 5, On a Very Special Episode, ou um episódio especial, em um episódio especial, não sei como é que ficou traduzido. Episódio 6, All New Halloween Spooktacular. É um novo Halloween espetacular, mas só que é escrito tipo como de spook, como se fosse de susto, né? Em inglês. E episódio 7, Breaking the Fourth Wall, né? Quebrando a quarta parede. WandaVision é uma das minhas séries da vida. Eu assisti, ela saiu ali em meio à pandemia, né? A gente ainda estava na situação Covid. Me pegou muito, porque apesar dela ter um ladinho ali Marvel, heróis, e tem que ser integrado ao universo Marvel, blá blá blá, ela foi a primeira série da Marvel, a mais bem sucedida até hoje, a melhor, é querida por muitos fãs da Marvel. Inclusive, quem não é fã da Marvel, mas é crítico, assiste séries ou só faz comentários mesmo, eu vi muita gente que gostou muito da série, e aí quando vai chegando no final que ela tem que ter cara de série Marvel, o pessoal começou a desgostar. Eu gostei muito do conjunto geral. E se a pergunta fosse pura, eu iria errar também. Eu ia errar de novo, porque eu não lembro os nomes dos episódios. Só que, felizmente, o nome dos episódios dão vários spoilers. Eu posso estar enganado, mas nesse interrompemos essa programação, interrompemos esse episódio, tem uma cena no final onde o Visão começa a questionar a Wanda e colocá-la contra a parede. E ele fala assim, ela fala que não vai responder, e ele fala, o que você vai fazer? Vai acontecer alguma coisa de novo para que essa conversa acabe? Você não pode encerrar isso aqui. E ela fala, quem disse que não? E aí começa a tocar a musiquinha de final de série de sitcom, as letras começam a subir. Ele fala, Wanda, o que é isso? Ela, já acabamos por aqui. E o programa começa a acabar. É muito bom, uma piada muito legal de metalinguagem. O episódio em questão, para responder essa pergunta, é o episódio que eu não sei falar o nome, mas você pode repetir as opções para mim? Só para eu poder lembrar? Posso repetir sim. Letra A, episódio 4. We interrupt this program, né? Nós interrompemos a programação. Ou interrompemos só a programação no português. Episódio 5, On a Very Special Episode. Um episódio especial, um programa especial. Episódio 6, All New Halloween Spectacular, né? Um novo Halloween espetacular. Mas como eu falei, a escrita é eu não sei como é que ficou traduzido em português. E episódio 7, Breaking the Fourth Wall, né? Quebrando a quarta parede. Tá. A sua pergunta é sobre o episódio de sitcoms dos anos 90? O que faz homenagem a sitcoms dos anos 90. É a letra B. É a letra B. On a Very Special Episode, Isso. você está absolutamente certo. Finalmente, finalmente. Eu lembro porque esse episódio tem dupla homenagem, porque tem homenagem a esses sitcoms, mas a abertura homenageia Três é Demais, né? Sim, E a irmã, exatamente. que as irmãs da Elizabeth Olsen participaram, né? Então tem ali 50 camadas de referências nesse episódio. É que, enfim, eu sei algo do assunto que eu escolhi. Mas vamos lá. A primeira escolha de série do Diego foi a série One Tree Hill. Sériezinha ali com gostinho de nostalgia, drama adolescente. Meu Deus, estou descobrindo quem sou eu. Não quero habitar nessa cidade, mas espera, agora tenho um interesse romântico. E aí temos One Tree Hill sendo formado aí um clássico também dos anos 2000. E a pergunta é,
Qual profissão a personagem Hayley adota além de professora? Letra A, jornalista. Letra B, empresária. Letra C, cantora. Ou letra D, escritora? One Tree Hill, ela não é só uma série adolescente dos anos 2000, né? Ela foi um fenômeno que atravessou uma barreira que naquela época as pessoas não compreendiam direito. Porque hoje em dia, com a era da internet, é muito mais fácil você popularizar alguma coisa ou deixar de lado alguma coisa. Naquela época, na TV aberta, as coisas passavam e para algo virar fenômeno, ele tinha que explodir na TV aberta. Ou seja, ele tinha que dar picos de audiência, tinha que atrair o público. Lembrando que as séries eram divididas, elas eram muito longas, né? Geralmente elas tinham 24 episódios e eram divididas em duas partes. A primeira parte passava os 12 primeiros episódios na primeira metade do ano e na segunda metade do ano passava os 12 segundos episódios, né? Os 12 próximos episódios. Então ela pega todo um nicho que naquela época estava meio vazio, que você tinha muita série para adolescente, mas nenhuma que conseguiu explodir da maneira como ela explodiu, tanto que ela até se estende mais do que deveria, né? Ela poderia ter acabado ali na sexta temporada e foi até a nona temporada. A nona temporada tem só 13 episódios, é uma coisa assim, que foi parte do meu processo adolescente e que me ensinou muito como escrever e por que escrever hoje em dia, né? O meu gosto por escrever coisas vem muito dessa série. Indo para sua pergunta, a segunda profissão da Hayley é cantora. Hayley James Scott, né, uma personagem principal da série, ela atua como cantora a partir do final ou do meio da segunda temporada para a terceira temporada e durante a terceira temporada, onde ela deixa essa carreira de lado ali e volta para Tree Hill, né, volta para a cidade principal e segue o rumo para virar professora. É, tá certo, tá certo, tá certo. Acertou de novo. Ê, cantora. Minha memória é Olha, boa. por que eu topei participar disso? E olha que a ideia foi sua. Ai, pra quê? Pra que que eu inventei isso? Em minha defesa agora, e fazendo um meia-culpa para você, porque a pergunta não é tão difícil, não é tão ruim assim, eu reassisti a série recentemente. Minha segunda pergunta para você no bloco série, Jonathan, é sobre uma sitcom brasileira que ficou muito famosa, inclusive, no Brasil, que é Toma Lá da Cá, né? Uma escolha bem peculiar e bem interessante, afinal de contas, foi uma das melhores sitcoms que o Miguel Falabella já fez. Na sitcom brasileira Toma Lá da Cá, qual desses personagens é conhecido por seu linguajar peculiar e por se referir a si mesmo na terceira pessoa, frequentemente com bordões como "Tu sabe que a pessoa aqui não é de ferro". Alternativa A, Seu Ladir. Alternativa B, Mário Jorge. Alternativa C, Bozena. Alternativa D, Dona Áurea. Ah, Viu só? Você estava reclamando de falas e etc. Eu trouxe uma. que eu me lembre quem se referia, pelo menos de vez em quando, assim, mesmo de terceira pessoa, você deu a opção, né? As opções são Ladir, Mário Jorge, Davi, Mário Bozena e Jorge. Dona Áurea. Tá, Bozena e Mário Jorge definitivamente não são. Dentre esses, eu vou ter que escolher o seu Ladir, mesmo não me lembrando de nenhum deles se referindo muito a si mesmo na terceira pessoa. Essa expressão que você usou aí, você sabe que eu não sou de ferro, o Ladir falava. Inclusive, saudade de Ítalo Rossi. Você está correto, é o personagem Seu Ladir. Ótimo. Ai, achei que ia ser mais uma que eu ia errar. Tá Toma lá da corretíssimo. cá, uma das minhas séries da vida também, eu adoro. Adoro o humor, inclusive, toda vez que eu vejo algum episódio, de vez em quando aparece pra mim no YouTube algum corte, ou alguma plataforma eu vou assistir, tem muitos comentários de pessoas assim, se essa série passasse hoje, ela seria cancelada. O pessoal do Mimimi ainda não reclamava tanto. Nessa época, a Globo era boa. E as pessoas não conseguem entender a crítica que o Miguel Falabella faz através dessa série. Claro, ainda tem algumas piadas que são problemáticas, tem algumas situações que são tratadas de maneira totalmente equivocadas, mas aí sim a gente tem que fazer um olhar é, correto, sem cometer um anacronismo, e entender que era ali 2009, por aí, que iniciou, e aí você tem uma forma de fazer humor diferente e tratar assuntos que hoje são delicados e naquela época eram considerados assuntos não tão importantes assim. Mas todos os personagens ali tecem críticas. Então você tem
o Mário Jorge, que é o cara preconceituoso, que é metido a rico quando ele é só um corretor que vive lutando para poder pagar o apartamento que mora. A Celinha, que é a Adriana Esteves, assim, ela é brilhante em tudo que ela faz, né? Não tem nem como imaginar que você, tipo assim, você não conhece, você pensar Ela que é é a Carminha, né? que ela é a Carminha, sabe? Ela faz a Carminha e a Celinha, e nem tem tantos anos de diferença entre uma coisa e outra, assim. Não é que ela fez a Celinha na juventude, né? Ela é a personagem boazinha e tal, ela sente pena dos outros, ela é dona de casa, cozinheira, mas ela é orgulhosa, ela também é prepotente, ela não gosta de ver as pessoas vencendo e ficando acima dela. Então, assim, todos os personagens têm ali uma crítica social, então eu não acho que essa série passando hoje ela seria cancelada. Eu só acho que algumas coisas seriam tratadas de maneira diferente, até pela própria evolução do Miguel Falabella. Então, fico feliz de pelo menos ter acertado, porque Ladir é Mara, né? Ladir Dina Mara. é, é Quase que cheio de foi essa minha pergunta. testosterona. Enfim, TV brasileira sempre maravilhosa e não deixando a desejar em relação à TV internacional. Mas vamos lá. Falando em TV internacional, segunda série que o Diego escolheu é a série House. Eu House gosto MD. muito de House MD. Qual é a diferença de House MD para House? É porque o nome da série nos Estados Unidos é House Medical Doctor. E aí pra gente a gente traduziu só como House mesmo. Caguei, então Ou é House. como o pessoal da Universal Channel fala, né? Doutor House. É, então vai ser House. Eu, hein? House MD. Na série House, que é uma série que eu assisto, não assisto com muita frequência, mas eu gosto, até porque é um formato que me pega, né? Então eu gosto desse tipo de série, menos Grey's Anatomy, mas eu gosto desse tipo de série. Porém, o que me impede Até de porque ser Grey's aquele. Anatomy não é. Até porque Grey's Anatomy não é nem série, né? É tortura. Isso aí é a forma socialmente aceita de tortura. Mas o que me impede de assistir House com mais frequência e ser um espectador assíduo é que eu não gosto do House, né? Então me pega um pouco, é um personagem que eu não gosto muito. Não, não é que uma crítica ao personagem, o personagem, não. Personagem ótimo, muito bem construído e interpretado, mas eu não gosto, então fica complicado eu assistir uma coisa que o personagem principal eu não gosto muito. Mas vamos lá, vamos para a pergunta para quem gosta da série. A gente sabe que a série House ela aborda diversos temas, alguns muito complicados, e ela escolhe sempre caminhos peculiares para debater esses temas relacionados à saúde mental, à saúde de modo geral, a relacionamento no ambiente de trabalho e muitas outras coisas. Da mesma forma, ela humaniza muito seus personagens, mesmo o personagem do Dr. House, que é muito excêntrico, afasta um pouco as pessoas à sua volta, mas a série traz pra gente uma humanização, colocando ele com camadas. Dentro disso, qual vício de House é constantemente abordado na série? Letra A, vício em álcool. Letra B, vício em Vicodin. Letra C, vício em adrenalina. Ou letra D, vício em nicotina. Qual que é a letra B mesmo? Vicodin? Letra B é Vicodin. É, vou de letra B, Vicodin, porque para as pessoas mais jovens que assistem, que escutam a gente, né, e não sabem, o House ele tem um problema muscular na perna, né? Ele manca de uma perna e sofre constantes dores na perna que ele tem esse problema. Então, a maior parte da série ele passa fazendo uso de maneira bem indiscriminada e até exagerada de uma substância médica, nesse caso o Vicodin, que alivia as dores dele, porém é uma substância de controle, né, que eventualmente mantém ele viciado nela. Inclusive, isso é temática recorrente da série em muitas temporadas, principalmente ali na quinta temporada, onde ele faz uma merda, e na oitava temporada, onde ele faz outra merda, com base na prerrogativa do uso dessa medicação. Muito que bem. Mais uma vez, correto. Vicodin. O nosso próximo bloco é animes. Sim, a gente está ainda mesmo na cultura pop de vários gêneros, né? Fomos para filmes, séries, mas a gente decidiu colocar como terceiro tópico anime, já que é uma coisa que a gente ainda não havia falado. O Jonathan escolheu como primeiro anime dele para fazer pergunta Full Metal Alchemist, né? Um dos melhores, se não talvez o melhor anime avaliado em tempo corrido da história dos animes,
com uma história muito densa, muito completa, bem amarrado, uma obra completa em todos os sentidos que você possa imaginar. Tem ação, tem drama, tem desenvolvimento pessoal, personagens muito bem construídos. E eu tô fazendo esse preâmbulo todo, sendo que era pro Jonathan defender o anime dele, né? Mas infelizmente eu também escolheria esse anime. Como ele escolheu, eu evitei pra poder ficar aí diferente um pro outro. É bem aquilo, né? Quem não gosta de Fullmetal tá errado, né? Então, Perfeito. é normal. E a minha pergunta vai pra uma coisa levemente específica, mas o Jonathan, um grande fã de Fullmetal Alchemist, com certeza vai matar ela de cara. Uma grande diferença, para quem não sabe, é que existem duas versões de Fullmetal Alchemist. Uma versão de 2003, que foi feita aí enquanto o mangá ainda estava em curso, e a versão Brotherhood, que é a versão após o mangá já ter sido concluído. Pasmem, as duas versões são bem avaliadas e as duas são obras excelentes. Tanto a que não segue o mangá, quanto a que segue o mangá. Porém, existem diferenças claras entre as duas, e a minha pergunta vai para isso. Uma das grandes diferenças entre Fullmetal Alchemist de 2003 e Fullmetal Alchemist Brotherhood está no caminho que a narrativa toma após um determinado ponto da história. Em que momento os dois animes deixam de seguir a mesma linha narrativa? No caso, o Brotherhood continua seguindo o mangá e o Fullmetal Alchemist de 2003 começou a inventar as próprias histórias, né? Alternativa A, após a morte do Mace Hughes. Alternativa B, quando os irmãos descobrem sobre o laboratório número 5. Alternativa C, no momento em que encontram Ganância pela primeira vez. E alternativa D, quando a verdade sobre a Pedra Filosofal é revelada. Só um comentário, você sabe que eu deixei a letra C só porque eu sou um grande fã do Ganância nas duas versões. Então ele tinha que aparecer de uma maneira ou de outra. Ganância é um personagem marcante sempre. Tá, esse é um ponto que me pega um pouco, porque eu assisti pouquíssimo o Fullmetal clássico. Eu realmente, se bobear inteiro mesmo, eu assisti só uma vez. E aí isso já me pega. Eu consigo localizar na trama esses acontecimentos. O meu problema é lembrar aqui qual deles tá nessa linha temporal aí de que tá em um e não tá no outro, sabe? Eu acho que, na verdade, qual deles Não, marca essa bifurcação, sabe? A é partir perfeito. deles, a história segue diferente, entendeu? E aí, Sim. esse que é o meu problema. Eu vou chutar quando eles chegam e descobrem sobre o Laboratório 5. Letra B? É. Então, infelizmente, você errou. É na Ah, morte do Tenente Hughes. nossa! Sim, episódio 13 do Brotherhood. Esse, inclusive, eu sei porque você tem uma diferença da morte dele, de quem mata ele no Brotherhood, e tem uma diferença de quem mata ele no clássico. Parece complicado, mas na verdade é bem simples, porque você foi quase. Porque o Laboratório 5, né, aquela questão da trama vital e tudo mais. Só Ah, que na parte do Laboratório 5, eles já estão mais pra frente, né? é, No clássico, eles descobrem o Laboratório 5 por conta do alquimista da trama vital, o Shu Tucker. aí me pegou, me pegou. Pra variar, errei de novo. Ah, Acho que nem perco mais, hein? não, no caso eu não ganho, né? Não tem nem como. Um dos animes que o Diego escolheu, no caso os dois, eu não assisti, mas com a ajuda do Google, né? O primeiro anime é Code Geass. Grande obra, grande obra. Primeira temporada saiu em 2006 e segunda temporada em 2008. Eu me lembro muito desse contexto. Não foi uma obra que eu assisti, mas sei um pouco sobre. Então, mais uma vez, né? Qualquer coisinha aí eu sei um pouco sobre. Mas vamos lá. A pergunta é: como uma boa obra clássica, Code Geass é muito lembrado também pelas citações de falas de personagens. E aí nós temos a frase: lágrimas falsas machucam os outros, mas sorrisos falsos machucam a si mesmo. Essa frase foi dita por qual personagem? Letra A, Charles. Letra B, Lelouch. Letra C, CC. Ou letra D, Kallen? Nossa, essa é realmente difícil. Olha, pela primeira vez. É realmente difícil. Por quê? Pelo contexto, eu me lembro de dois personagens que possam ter dito essa frase. Eu tô Hum, inclinado a Lelouch, porque eu me lembro de um episódio específico
onde ele fala sobre isso, né? Sobre a questão de uso de máscaras, sobre a questão do uso da identidade, etc. Só que isso tem muito cara de uma coisa que a Cici diria. Code Geass é um anime dividido, como eu já falei, em 2 temporadas, 25 episódios cada uma, R1 e R2. Ele vira uma febre, ele estourou, ganhou uma legião de fãs, tanto que durante muito tempo se pediu uma R3, só que é um consenso geral entre os fãs que o final de Code Geass é tão perfeito que uma eventual terceira temporada estragaria esse final. Então, ali em 2016, quando a série completou 10 anos, a Clamp, que é a produtora, prometeu uma R3, prometeu uma famigerada terceira temporada. Só que essa terceira temporada nunca veio. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que se mexesse na segunda temporada, estragaria o final, que é considerada a grande obra-prima de Code Geass, né? O final dele. Então eles fizeram uma realidade alternativa com coisas diferentes que teriam acontecido com base naquele universo, para poder continuar a história sem mexer naquele final. Então, é uma obra que fala aí sobre, pra gente que gosta, né, de obras multifacetadas, ela fala sobre política, ela fala sobre desigualdades sociais, ela toca em vários assuntos, assim, aspectos que aparentemente não são tão bem trabalhados em obras shonen, ela trabalha isso com uma maneira muito boa. Começa pelo fato de que ela fala sobre o poder do imperialismo, né? Fazendo uma referência ali aos Estados Unidos, à questão colonial da Inglaterra. Você tem uma grande potência militar, é a Britânia, fazendo uma referência clara à Inglaterra, dominando todo o globo. E a partir desse momento, para cada área que eles dominam, eles retiram a identidade das pessoas e eles passam a ser conhecidos pelo nome da área. Por exemplo, se você mora na área 10, você é um 10. Se você mora na área 11, você é um 11, e assim sucessivamente. A partir desse processo, eles trabalham várias temáticas sociais, poder armamentista, questões de guerra e tudo mais. É bem interessante a obra. E eu enrolei igual você para tentar pensar em quem poderia ter dito essa frase. E eu não consigo chegar a uma conclusão se foi o Lelouch ou a Cici. Eu imaginei. Eu descartei o Charles, porque aqui eu faço exatamente igual a você. O Charles, ele é um personagem importante, mas sinceramente, cada tempo de tela do Charles eu ignoro, eu finjo que ele não existe. E qual foi o último personagem que você mencionou? Kallen. Não, a Kallen não falaria algo disso. A Kallen é piloto, ela é braço armado, ela é. Mas se bem que tem um plot da Kallen que ela poderia ter falado isso, que tem a relação dela com a mãe. E agora ficou pior ainda, porque eu lembrei do plot dela com a mãe. Hum, Mas eu vou de Lelouch, porque ele é o principal. Vai que. boa escolha. Boa escolha, porque, querendo ou não, acaba saindo mais, fazendo mais sucesso o que é dito pelo principal, mesmo que não sejam as coisas mais inteligentes sempre, né? Mas nesse Exato. caso você errou. É a Hum, letra C. E aí ficou Cici. muito curioso o gabarito C. C, CC ou CC. É, mas foi a minha análise principal. Eu falei que muito E imaginava tipo, isso saindo da boca dele, mas tinha muita cara de uma coisa que esse Cici diria. Então, excelente pergunta, inclusive. agradeço ao Google. Obrigado, Google, pelo meu primeiro erro. Prosseguindo com questões dos animes, pro Jonathan, o segundo anime dele foi Naruto. Como você não especificou se Naruto ou Naruto Shippuden, eu fui por Shippuden, porque Naruto clássico Beleza. nem existe depois do episódio 60. Exatamente. Então vamos lá. Durante a Quarta Guerra Ninja, Naruto se torna um Jinchuriki temporário de várias bestas com cauda. Qual foi a besta que mais se identificou com o personagem principal, né, com o Naruto, e confiou a sua energia a ele logo de cara? Letra A, Kyoki, 8 caudas. Letra B, Shukaku, uma cauda. Letra C, Son Goku, 4 caudas. Ou letra D, Kurama, a 9 caudas. Assim, eu fico dividido num sentimento, porque Fullmetal é o anime da minha vida. Já falamos aqui como é perfeito, maravilhoso. A gente vai olhar lá os rankings de melhores animes, nunca sai do topo, né? Já tem aí, completou, o Brotherhood completou 15 anos, tem tudo isso, né? Aí a gente tem filmes aqui que foram filmes maravilhosos. E aí quando cheguei na Naruto Shippuden, você estava fazendo a pergunta e eu pensei na resposta que é o Son Goku. Que Certíssimo. ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Dessa merda que eu nem presto atenção nessa parte da guerra. Eu Pra você lembro. ver.
Olha a revolta, cara. Ai, cara, olha. Disso eu lembro perfeitamente, perfeitamente. Ele Ai, vai lá bater papo, inclusive. Aí é aí que começa, não, né? Já tinha começado há muito tempo, mas fica muito escancarado o roteiro torcido para as coisas darem nossa, certo para a Aliança Shinobi, cara. O Jinchuri confiando no Naruto da noite pro dia. Mas enfim, todo aquele discurso que o macacão manda para ele, olha, sinceramente. Enfim. eu acho Ai, maravilhoso o Naruto meter um discurso do Neji falando, não, que não sei o quê, que esse negócio de profecia, bababá, destino, e os caralho é quatro, não é nada a ver. E aí vai lá, ele é a criança da profecia, né? Com destino escrito os exatamente. caralho. Hipocrisia danada. Ai, ódio, ódio do personagem. Mas vamos lá, né? Depois desse meu acerto aí, nada comemorado. O segundo anime que o Diego escolheu é The Gray Man, mais um anime que as informações que eu tenho vieram do próprio Diego. E vamos lá. Só um desabafo para ter informação, precisa ter anime, né? Só que a autora dele prefere ficar fazendo joguinho em vez de terminar a obra. Só um desabafo aqui. Acontece, né? Acontece. Infelizmente, Acontece. a gente Ela vai. a gente tem a teoria da morte do autor, né? Onde a obra, a partir do momento que o autor publica, ela passa a ser daquele que está recebendo essa obra, então no caso do mangá ou anime, passa a ser de nossa interpretação. O problema é quando o autor está morto em vida, né? Que aí ele, Exato. o autor já decidiu morrer antes de entregar a obra, ele nunca entrega. Aí fica complicado Cara, pra gente, né? e o pior, só um comentário bem básico de Grey Man, é que é uma obra excelente. E ficou muito boa com o passar dos anos. Por quê? O traço da autora melhorou muito, da Hoshino Katsuro, né? Melhorou muito com o passar dos anos. E ela, ao longo dos primeiros grandes arcos, ela abriu vários questionamentos, várias perguntas, que ela começou a responder ao longo dos últimos 8 anos. Só que o problema é que antigamente o mangá era semanal. E aí ela alegou que estava doente, o mangá passou a ser mensal. E aí ela continuou doente, o mangá passou a ser bimestral. Agora o mangá é trimestral, só que é trimestral quando ela quer também, né? Porque, por exemplo, era Hum. pra ter saído o capítulo em abril e não saiu. Mais 72 horas em frente ao quartel e vai dar certo. Exato, e é assim que a gente vive. E aí, por exemplo, a gente tá no arco que eu queria muito que chegasse nesse arco, que é o arco que conta a história definitiva do personagem principal, só que eu já tô de saco cheio, né? Porque eu tô há 4 anos nesse arco, né? Eu já não aguento mais. É aquilo, né? Você não aguenta mais, mas a autora, pelo visto, está aguentando de boa essa barra. Vamos lá. Uma pergunta básica, acredito que seja até fácil, tá? Mas requer atenção. Vamos lá. Dentro do enredo de The Gray Man, quem é o criador dos Akumas, inimigos principais da série? Letra A, o Conde do Milênio. Letra B, o já citado Alan Walker. Letra C, General Cross. Ou letra D, Komui Lee. Pô, essa foi na mesma linha, então, pelo visto, a gente pegou a mesma linha de perguntas na segunda parte, é o Conde do Milênio. O Conde do Milênio, ele é o principal inimigo da obra de Greyman, né? Ele é o principal vilão da obra, e um de seus poderes é ressuscitar alguém, trazer a alma de alguém de volta e prendê-la ao corpo. Porém, quando ele faz isso de maneira forçada, então a alma não volta por vontade própria. Então, quando isso acontece, a alma vira, né, fica presa àquele corpo para qual ela voltou, e ela retorna como uma entidade demoníaca, né, um Akuma. Ele só pode fazer isso, obviamente, através de pactos que são estabelecidos entre a pessoa que quer que a alma volte e ele. Muito que bem, letra A, Conde do Milênio, para surpresa de zero pessoas. Exato. Tenho boas notícias para você. Com o meu erro inicial nessa rodada, você tem 3 acertos, eu tenho 5. Se eu errar as próximas duas e você acertar as próximas duas, ainda dá chance de dar empate. O problema não é nem você errar, o problema sou eu acertar, né? Que é a principal coisa aqui que está sendo um problema. Passando para nossa parte, para o nosso bloco final de perguntas e respostas, nós escolhemos cultura pop. Poderia ser livro, personalidades, jogos, o que quer que seja que fosse fora do processo que a gente já havia estabelecido de filmes, séries e animes. Para surpresa do total de 0 pessoas, o Jonathan escolheu como primeiro tópico a Taylor Swift. Mentira, não é possível. Eu botei Taylor Swift mesmo? Colocou Taylor Swift. E, incrivelmente,
mais impressionante sobre isso foi eu saber a pergunta que eu ia fazer. Tá aí uma situação inesperada, não é mesmo? Exato. Inclusive porque é o único álbum dela que eu ouvi por conta sua. Em seu álbum Folklore, Taylor Swift baseou várias músicas em narrativas ficcionais e referências culturais. Qual dessas músicas foi diretamente inspirada pelo livro Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde? E aí, claramente, eu puxei para dentro da minha parte, que é literatura. Afinal de contas, quando eu perguntei para você se tinha a ver com conhecimento popular, né? Não sei se você lembra dessa pergunta. Eu perguntei porque em inglês folk é povo e lore é conhecimento, né? Folclore seria conhecimento popular. Sim. E aí fomos para essa aí, comecei a analisar as músicas do álbum por conta disso. Vamos lá para as opções. Número 1, The One. Letra B, perdão. Invisible String. Letra C, The Last Great American Dynasty. E letra D, Mirror Ball. Então, o Folklore, ele é um álbum que ele marca vamos botar assim, uma pequena mudança na, na discografia da Taylor, porque ela sempre foi uma autora muito confessional, então ela participou da composição de todas as suas músicas, algumas compondo sozinha, né? Mas nesse álbum ela traz inspirações realmente de fora da vida dela, né? Então passa, obviamente, muitas composições ali dentro dos acontecimentos da vida dela, e aí quem é fã consegue reconhecer algumas coisas, mas ela traz sim algumas histórias de literatura, né, como o Diego falou, algumas histórias baseadas em filme, baseadas na história de amigos. Tem uma música, inclusive, sobre a situação da pandemia, né, que foi quando o álbum foi lançado. Então tem uma música sobre os médicos que trabalharam no atendimento de pessoas com Covid. Tem, então, realmente ali uma história popular sendo contada. E aí a gente tem essa questão, que mais uma vez estou dando volta aqui, porque não me lembro exatamente, mas faria aquilo que qualquer pessoa sensata faria, que é ir por é, eliminação. Por quê? The One é uma música sobre aquilo que poderia ter sido. Então, ela fala, se tudo tivesse dado certo, você seria o escolhido. Em outra parte, ela fala, eu seria a escolhida. E aí ela traz uma das frases que eu mais uso, né, em referência, que é, em minha defesa, eu não tenho nenhuma. Em Mirrorball, ela fala sobre uma pessoa que faz de tudo para agradar a outra, e aí ela traz a ideia do globo espelhado, de se desfazer em mil pedaços para brilhar para quem você ama. Ah, e aí você falou The Last Great American Dynasty. Essa música é sobre Rebecca, e eu esqueci o sobrenome dela, uma mulher importante aí de algum ano nos Estados Unidos, que é uma mulher que a Taylor comprou a casa dela. Ela morreu, teve uma morte muito emblemática, e a Taylor comprou a casa dela muitos anos no futuro. E aí me quebra, porque Invisible String é sobre uma paixão romântica, e ela fala sobre o fato de que tudo que aconteceu na vida de duas pessoas, havia ali uma corda invisível ligando as duas desde o começo, e ela faz um trocadilho muito bom de corda no sentido um fio invisível mesmo do destino, e de uma corda no sentido de um violão, de um acorde invisível que sempre guiou a música das duas pessoas. E aí eu não sei qual é a resposta. Na dúvida, você vai culpar o Google, porque eu tive que pesquisar com base no Google. Vou ter que abrir aí mais um processo, né? Os advogados vão entrar em contato para apurar essa pesquisa aí, essas fontes, porque eu não me lembro mesmo dessa referência nessas músicas. Mas eu vou ter que chutar Mirrorball. O desgraçado é um gênio. Exatamente, Mirror Ball. Por quê? Então, eu fui pela eliminação, porque Mirrorball tem uma letra muito mais reflexiva e tem mais espaço para essas referências. As outras músicas contam uma história específica, né? Mirrorball não conta uma história. Então, ela tem versos como eu vou te mostrar todas as suas versões essa noite, que é uma coisa do Dorian, né? Dele ser vários personagens, não vários personagens, mas aquela questão da identidade dúbia do Dorian, sabe? Dele Sim. ser uma questão de uma pessoa no baile de máscara, ser uma pessoa, tipo, fragmentada.
Então, tipo, não é necessariamente uma referência direta, mas uma inspiração que foi utilizado ali. Uhum. Tá vendo como quando é da Taylor, até no chute você acerta? É, né? Fazer o quê, né? Vamos dizer assim que de vez em quando eu ouço um pouco essas músicas, sabe? Então pode ser que em algum momento eu tenha pensado na tradução dessas letras. Mas que bom, né? Pelo menos isso, né? Já que eu errei em todas as outras coisas que eu gosto muito, pelo menos em Taylor Swift eu consegui chutar e acertar. Seguindo aqui, então, o Diego escolheu primeiro um jogo. Ele escolheu Xenoblade Chronicles. Jogo muito clássico também, muito famoso, jogo influente, né? Nunca joguei 10 segundos, mas também tem algumas informações acerca desse jogo. Com base nisso, nos meus rasos conhecimentos e nos profundos conhecimentos do Google, temos a seguinte pergunta. Em Xenoblade Chronicles, sobre o que é a batalha entre Bionis e Meconis. Letra A. Duas facções humanas. Letra B. Deuses primordiais. Letra C. Dois titãs colossais. Letra D. Robôs contra criaturas mágicas. Então, a gente já falou, né, sobre RPG aqui, RPG de mesa, sobre contar histórias, o quanto isso é importante pra gente, pra mim, pro Jonathan, quanto histórias bem contadas, elas fazem parte da nossa construção pessoal. E então jogos de RPG como Final Fantasy, Dragon Quest, Breath of Fire, são jogos que marcaram a minha adolescência ali nos anos 2000 e fizeram com que eu gostasse muito de jogos que contam histórias. Faz alguns anos que eu tenho dificuldade de me apegar a jogos que contam histórias. Porque a maioria das histórias eu sinto que elas são rasas, são mal trabalhadas. Existe um jeito americano de você fazer isso, e eu não estou falando que isso seja ruim, mas existe um jeito japonês de você contar histórias. E esse jeito japonês sempre me pegou mais, né? Por conta dessas facções, por conta dessas histórias como elas eram contadas. E Xenoblade voltou a fazer isso comigo. Desde que eu joguei o primeiro, não o primeiro Xenoblade, eu joguei primeiro um outro, que é o Xenoblade Chronicles X, lá em 2015, no Wii U. Eu me apaixonei pela maneira como o mundo é construído, como as histórias são construídas, e a ponto de hoje em dia ter alçado o Xenoblade à minha categoria de RPG favorito, desbancando todo o poderoso Final Fantasy nas minhas escolhas. Então, assim, é uma saga que eu gosto muito. Essa pergunta que o Jonathan fez foi do Xenoblade 1, que infelizmente, dos 4 que tem, é o que eu menos gosto. É o que eu menos joguei. Eu joguei uma vez só, agora em 2019, no Switch, quando eles lançaram a versão definitiva. E assim, joguei, é uma história muito bonita, gosto dos personagens, mas não vou. Não tenho aquela vontade de revisitar, igual aconteceu com o 2, o 3 e o próprio X, né? Pode repetir para mim as opções de B e C? Letra B. Deuses primordiais. Letra C. Dois titãs colossais. Então, eu vou de letra C, por quê? Porque eles se referem ao Bionis e ao Meconis do jogo como titãs. E isso é uma coisa que foi carregada do primeiro jogo para o segundo. Os seres humanos, né, as raças desse mundo, eles não moram num globo, né, igual a gente mora num globo. Existe o globo, perdão, moram no globo, né? Mas eles não moram dentro de um continente, igual a gente mora dentro de um continente dentro do globo. Eles moram em criaturas. Os Homes, né, que seriam os humanos, eles moram dentro do Bionis, que seria tipo o continente deles, só que na verdade é um titã. Então seria meio que para cima o continente deles, eu não sei explicar. E os Mechons, né, que seria o povo máquina, eles moram no Meconis. E esses dois povos estão em guerra porque essas duas entidades, que são a base do mundo, estão em guerra, embora adormecidas quando o jogo começa. O 2 ele mantém essa premissa de que as criaturas moram em titãs. Então, basicamente, eu vou para essa ideia de titãs porque isso aparece no 1 e no 2. Ok, então a sua resposta final é letra É C. titãs. A banda. Então, se essa é a sua resposta, ela estaria errada. A sorte é que não é a banda. São dois titãs colossais. Aí sim você está certo. Nada contra Xenoblade 1, só que o 2 e o 3 são obras de arte. Ficando a recomendação aqui para os nossos ouvintes, se algum de vocês tiver um Switch, tiver a oportunidade de jogar Xenoblade 1, 2 e 3, joguem Xenoblade 1, 2 e 3. E exatamente nessa ordem, 1, 2 e 3. Para quem curte ficção científica, então, é um prato cheio. Quando você chegar ao 3, a culminância de todo um arco é absurda. A segunda pergunta do Jonathan foi sobre um livro
especificamente o livro Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss, que é o segundo livro da Crônica do Matador do Rei, que é um livro que tem um grau de importância muito grande da minha formação e da formação do Jonathan. E, deixando spoiler, vai ser produto de um episódio futuro, porque não tem como a gente falar de literatura fantástica, e não falar na nossa vida, na nossa experiência de O Nome do Vento, né? Mas a pergunta foi sobre o temor do sábio. E eu fiz aqui uma pergunta capciosa. Confesso que essa daqui eu não precisei de Google, eu não precisei de nada. No segundo volume das Crônicas do Matador do Rei, que vou te dar a sua primeira espada, o nome de Cesura, que, em Víntico Antigo, seria uma pausa no poema, um corte no poema, quando ele recebe essa espada no Adeime. Porém, as histórias contadas na Taverna Marco do Percurso, no início do livro, divergem quanto ao nome verdadeiro dessa espada. Qual dos nomes a seguir, Arrow, um dos personagens que discute isso na taverna, afirma que pertence à primeira espada do Kvolt? Letra A, Caissera, a matadora de poetas. Letra B, insensatez, que corta os impulsos. Letra C, saicere, partir, capturar e voar. Ou letra D, alvete, a que guarda o silêncio. Então, eu li e reli esse livro diversas vezes. A questão é que eu reli ele inteiramente pouquíssimas vezes, talvez só 2 ou 3. Eu sempre leio partes específicas. E o Temor do Sábio em questão, eu gosto muito do meio da história. Eu adoro o meio do livro. Então eu sempre começo a ler ali, quase chegando na metade, até quase o final da história. E essa parte não está nela. Mas, vamos lá. Por uma questão de eliminação aqui, dentre esses nomes, que inclusive poderia ser mais de um, né, dependendo do contexto, que é isso que está me pegando, eu vou na Matadora de Poetas. E você acertou. Essa era a Aí, matadora de poetas. O Aaron fala sobre isso, inclusive o Kvolt fica até surpreso por esse nome específico do tipo, ele não verbaliza, né? A gente sabe por que ele não verbaliza, mas ele fica, ué, mas por que minha espada se chamaria Matadora de Poetas, se ele é um poeta? sim, E Insensatez é o nome da última espada dele. É da espada é, que ele pendura. Alvete foi um nome que eu inventei e coloquei aqui de opção. E Saicere é o nome original da Cesura. isso é. Essa parte eu lembro bem porque é a parte que eu leio. Aê, mais um assunto muito bom que eu gosto muito e eu consegui lembrar. Chegando ao final do nosso quiz, o último assunto escolhido pelo Diego foi Harry Potter, fazendo referência aos livros, tá? Especificamente. E aí eu tenho uma pergunta que, a princípio, eu fiquei pensando que pergunta eu faria, porque a gente tem aí vários volumes de livros, né, para poder escolher. Temos aqueles assuntos mais específicos, assuntos mais gerais, assuntos sobre um personagem em questão. Tentei pegar aqui uma pergunta que fosse sobre um contexto da história, e aí não fosse nem tão específica, para não ficar perdida ali, mas também nem tão geral para ser fácil. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Nós temos o contexto ali chegando no finalzinho da série, e eu quero saber, Diego, qual foi o último ou a última diretor ou diretora que Hogwarts teve antes de se passarem 19 anos no fim da série? Letra A, Flitwick. Letra B, Dolores Umbridge. Letra C, Minerva McGonagall. Ou, letra D, Severo Snape. Deixa eu te perguntar, você fala assim, o último diretor entre aquele período final da Batalha de Hogwarts e epílogo, né? O último diretor antes de termos a passagem de 19 anos. Não é no período entre o final da Batalha de Hogwarts e os 19 anos, né? Beleza. Então, nesse caso, seria o Snape, que ele foi o último diretor de Hogwarts da passagem de tempo. Se a gente considerar a passagem de Grande. tempo, vira Minerva, porque aí ela que fica como diretora entre o final da Batalha de Hogwarts até a aposentadoria.
Grande homem Severo Snape. Não, grande personagem Severo Snape. Não tão grande homem assim. Hum, Mas não pode falar muito que as viúvas do Snape se revoltam. nossa, e bota a viúva nisso, né? Que E finge que no ele não caso, cometeu nenhum erro, que não era Comensal da Morte. Pode ser um grande personagem, tem um grande arco, bem construído, mas era xenofóbico, racista, contra sangue ruim e os caralho. inclusive, gosta muito do personagem. Antes, enquanto era mal, durante, enquanto era agente duplo e depois que morre. Mas cada coisa no seu lugar. Vamos lá. É, Você escolheu letra D. Temos uma questão aqui, por quê? Deixei bem claro qual era a pergunta, li outra vez, e aí você fez uma construção na sua cabeça aí, e não posso desfazer essa construção sem dar dica. Porque o Snape morre antes da passagem de tempo. Se a Minerva continua sendo a diretora depois da passagem, depois dos 19 anos, problema. Mas ela é a última diretora antes que se passem os 19 anos no fim da série. Tá de acordo? É, estou de acordo, mas eu discordo. Porque ela Hum, não foi empossada diretora. Ela é hum. empossada diretora ao final desse processo. Ali, durante o processo que Depois ele que morre, passam os 19 anos? Não, ele morre durante a Batalha de Hogwarts. O livro termina na Batalha de Hogwarts. Literalmente, a Batalha de Hogwarts é o final da história. Não tem uma cerimônia de posse para ou tipo, a partir de agora a Minerva é diretora, sabe? A gente Hum, descobre que ela virou diretora por informações do Pottermore, que vem dizendo que ela virou diretora ali depois da Batalha de Hogwarts até a aposentadoria dela. Então, assim, hum, eu concordo que na eventual morte do Snape, o que acontece dentro da história, ela já poderia ser considerada diretora de Hogwarts. Mas isso não é dito no livro, né? Então não é uma informação que a gente tem acesso no livro. hum, Tô aqui aham, acionando os meus advogados agora por conta de uma questão, aham, embora eu concorde que sim. Se a gente levar em consideração que o Snape morre ali antes do final da Batalha de Hogwarts, ela assumiria como diretora por consequência. Aceito o meu erro e posso viver em paz com isso, até porque eu ganhei por 6-5. É, também possa viver com isso. Vou me martirizar, talvez um pouco, por não lembrar das coisas que eu gosto, mas como eu já havia avisado no começo do episódio, não podemos contar com a minha memória. Podemos contar com o meu gosto. Eu sei que eu gosto daquilo ali. Se eu vou lembrar os detalhes, aí são outros 500. Então, fico feliz pelo Diego ter ganho aqui, tá? Espero que você que ouviu a gente tenha curiosidade de conhecer os assuntos que nós falamos aqui, se você não conhece. Se você conhece, deixa pra gente também a sua opinião. Lembrando que você pode fazer comentários no seu agregador de podcast, seja o Spotify, seja o YouTube Music. Você pode deixar um comentário lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @versãoestendida.podcast. Fala pra gente se você conheceu algum assunto aqui ou se você gosta e tem algo a acrescentar, ou se você tem razão, né, e concorda que eu fui desfavorecido nessas perguntas e o Diego ganhou pela sua boa memória e também por eu ter sido desfavorecido, tá bom? Mais uma vez, não é possível vocês ouvirem daí nem verem meus olhos revirando toda vez que ele reclama de ser um mau perdedor. Ele já deveria ter aprendido, afinal de contas, ao longo dessa amizade inteira, sempre foi as pessoas ganhando e ele perdendo. Passa pra gente também o que vocês gostaram se vocês gostaram desse formato, se gostaram desse modelo. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, guys! Tchau, galera.